Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde. Agora a nossa série que acontece toda semana com um assunto diferente. Você tem acompanhado a nossa série Revista da Tarde de segunda a sexta? Que bom, eu fico muito feliz com isso, porque os assuntos que nós trazemos aqui eles são muito legais, importantes e necessários. Então você é convidado para acompanhar hoje também esse bate-papo, porque o doutor Henrique Holanda, ele está aqui comigo, ele é especialista em direito das famílias, tá? Então ele vem aqui para falar, dar muita dica pra gente, para falar sobre esse assunto com muita propriedade. Nós estamos aprendendo muito com isso. Então acompanhem o nosso bate-papo. Doutor, estamos aqui mais uma vez, certo? Para a nossa série aí da semana. As pessoas estão gostando, estão assistindo, né? E eu tenho certeza que muita gente já deve estar te procurando aí para querer saber um pouco mais sobre esse assunto que traz muita dúvida quando a gente fala em direitos da família, quando a gente fala em herança, certo? Em legado, enfim, é um assunto que dá muito o que falar. E obrigada por você estar trazendo essas informações para a gente. Olá, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer participar do programa e vamos continuar respondendo as perguntas. Continuamos aqui então. Doutor, hoje eu te pergunto, quais são as principais estratégias para evitar aquela disputa familiar relacionadas à herança e patrimônio? Porque, infelizmente, como comentamos até no primeiro episódio dessa série aqui, nós comentávamos sobre a questão das brigas entre os familiares, né, quando falece alguém. E, infelizmente, isso é recorrente, isso acontece mesmo, você tem visto muito isso? Infelizmente, as brigas existem e são muito frequentes, muito mais frequentes do que nós gostaríamos. É comum ocorrerem as brigas quando nós tratamos de herança. Por quê? Um filho acha que tem direito a mais coisa, a esposa acha que a viúva tem um pensamento que ela tem direito a um bem que o pai deixou para o filho. Enfim, as disputas acontecem, são frequentes e talvez uma forma mais fácil de lidar com essa situação é se cada um realmente entender que aquela pessoa que faleceu, se for o caso, ela tinha uma esposa, essa esposa tem os direitos dela. Tem filhos, os filhos têm os direitos deles. A lei diz exatamente qual é o direito de cada um. Então, se cada um deixar de lado o egoísmo, deixar de lado aquela briga que teve com o irmão há 20 anos atrás e que por isso não conversou mais com o irmão, deixa tudo isso de lado, segue o que a lei determina que seja feito, não tem problema nenhum, cada um vai receber o que é seu de direito. Uhum. Você falou uma coisa interessante, porque eu vejo esse momento, é um momento muito delicado, né? Quando falece alguém da família, mas é o momento, é a coisa mais certa é que nós podemos ter é a morte, né? O que todo mundo um dia vai, né, partir desse mundo aqui. Então, só que pode ser um momento muito, digamos assim, conturbador nesse momento aí da divisão de heranças, certo? Mas também será que não poderia ser um momento da família se unir, né? Poderia trazer de repente essa reflexão para as nossas vidas, né? Será que não seria um momento, então, em vez da família brigar por herança, um momento em que a família poderia ficar mais unida, até aquele irmão que estava distante, ou aquele, né, aquele parente que não estava tão próximo, mas que tem direito à herança, né? Será que não seria um momento, então, de acontecer uma reconciliação, de repente? Isso acontece também. Já vi situações de processos de inventário em que quando o cliente chegou ao meu escritório, ele comentou que tinha um irmão que eles não tinham mais contato, tinham brigado e que possivelmente haveria alguma disputa pela herança, porque era um patrimônio mais elevado que o falecido deixou. E no final das contas, não, foi justamente o que você falou, foi aquela união. Os dois perderam o pai e acabaram se unindo naquele momento. Voltaram, se reconciliaram, o inventário correu tranquilo, sem disputas, sem nada, cada um aceitou o que era seu de direito e realmente foi um momento de reconciliação. Gostaria que fossem mais momentos assim,
mas a nossa realidade, infelizmente, é um pouco diferente. Pois é, que bom se fosse sempre assim, né? Mas o mundo, ele não é assim, né? Infelizmente, no mundo há muita ganância, né? Há muito aquela questão do pensar só em si também e acaba esquecendo do outro. Mas que bom, né? Que bom se fosse diferente, que bom se mais pessoas pudessem trazer essa reflexão para esse momento e trazer a reconciliação em vez da divisão familiar. Porque já é um momento que não é fácil, né? É pesado, né? Não é fácil para ninguém não ter mais aquele familiar ali. Por mais que fosse uma pessoa de muita idade, não importa, né? Vai trazer o luto, vai trazer aquele momento ali de dor, de sofrimento, não é fácil, né? E então, se a pessoa está passando pelo luto, né? Que tal então, né? Até uma reflexão para você que está em casa, que tal, né? Se aconteceu com você, se você sabe, né, de alguém que está passando por isso, que tal então trazer essa reflexão para as nossas vidas, né? Aproveitar mesmo este momento que parece um caos, né? Que não é fácil, é um desafio muito grande, mas também ressignificar isso e trazer a reconciliação familiar. Doutor, que maravilha essas dicas que você está trazendo aqui para nós, viu? Muito, muito bom. É a importância de se falar sobre o direito das famílias e sucessão, não é mesmo? Quando se fala em herança, em fazer aí toda a documentação, deixar tudo certinho, deixar um testamento, tenho certeza que muitas pessoas estão anotando aí as dicas que você está trazendo para nós. Muito obrigada por você estar conosco nesse dia de hoje também e amanhã tem mais. É sempre um prazer participar do programa. Amanhã a gente vai voltar com mais assuntos relacionados a essa área. E quem precisar falar comigo, o meu WhatsApp é 419-8468-8650 e o Instagram, Henrique Holanda Advogado. Holanda escreve com H e 2 L's. Isso aí. E amanhã, então, assunto surpresa. Fiquem ligados, porque a gente vai estar no nosso último episódio da série aqui, Direito da Família, com o nosso convidado especial, o Dr. Henrique Holanda, tá? E a gente vai para um breve intervalo, eu volto rapidinho com uma reflexão bem maravilhosa para o nosso coração. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo. Eu convido você para uma reflexão aí para o nosso coração, baseado numa leitura que eu fiz aqui no Devocional Pão Diário, com o título Conselhos Sábios, do escritor Sheridan Voice. E diz assim: quando o telhado da Catedral de Notre-Dame de Paris incendiou, e isso aconteceu lá em abril de 2019, suas antigas vigas de madeira e placas metálicas geraram tanto calor que foi impossível conter o fogo. Depois que a torre da catedral caiu e as atenções se voltaram para as torres dos sinos. E aí então, se as molduras de madeira dos sinos de aço queimassem, derrubaria, é claro, as duas torres, deixando a catedral em ruínas. Então, visando a segurança dos bombeiros, o general Galé, ponderou sobre o que faria a seguir. E um bombeiro chamado Remy aproximou-se dizendo: general, proponho que usemos mangueiras pelo lado externo. E o comandante descartou a ideia, mas Remy insistiu. Então o general precisou decidir entre seguir o conselho do bombeiro júnior ou deixar a catedral ruir. Olha só que história interessante para a gente refletir, não é mesmo? Nas escrituras, às vezes, isso está no contexto da juventude e de respeito aos idosos, como lá em Provérbios, capítulo 6, entre os versículos 20 e 23. Mas não sempre. Veja só, Provérbios diz: o sábio dá ouvidos aos conselhos. As guerras são ganhas com ele, e apenas o tolo não o atende. Pessoas sábias ouvem bons conselhos, qualquer que seja a idade ou posição daqueles que o dão. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: qual o problema que necessita de conselho divino? Mas aí eu volto aqui na história. Será que o general aceitou?
aceitou a ideia daquele bombeiro júnior? Sim, ainda bem, né? Ele aceitou. O general Galé ouviu o jovem Remy. As molduras de madeira dos sinos foram salvas a tempo e a catedral não queimou totalmente. Olha só que interessante. E você? Tem pedido conselhos sábios aí a Deus? Você tem deixado que pessoas sejam usadas para ajudar você? Muitas vezes nós precisamos de alguém que nos ajude. E esse alguém, às vezes, é enviado por Deus, não é mesmo? Então, como você pode julgar melhor os bons conselhos dos ruins? Também uma coisa para a gente pensar. Eu encerro esse programa hoje desejando a você um abençoado dia. Fique com Deus.